Senhor João Sateles, o senhor é secretário de Infraestrutura, com uma larga experiência, e nós já observamos que a cidade em si está praticamente 90% asfaltada, mas os problemas são muito grandes. Por quê? É a localização da cidade. Barreiras está localizada sobre diversas nascentes. Praticamente todos os bairros, até mesmo Renato Gonçalves, que é o mais consolidado, é o bairro de aparência de solo mais rígido, tem nascentes. Os demais, em qualquer direção que a gente vá, nós temos caminho de águas conhecido pelos mais velhos dessa cidade. De forma que a cidade foi implantada no lugar errado, em tese, mas já que está implantada, a gente tem que conviver com isso, e essa convivência ela não é pacífica em relação homem-natureza. A individualidade de cada um, principalmente, né? Cada um tenta resolver o seu problema sem pensar no problema do vizinho. São as condições, mas a gente não pode nem querer que a população, de um modo geral, tenham os conhecimentos técnicos para fazer as suas próprias obras. O que eu lamento realmente é a imagem que criaram dos engenheiros, principalmente dos engenheiros civis, imaginando que são profissionais caros, e não são. Os engenheiros são os profissionais que dão as melhores soluções, as soluções mais baratas, e são os profissionais mais acessíveis que a sociedade tem. Mas o conhecimento técnico realmente não é para todos, e a gente tem que relevar a condição das construções feitas pelos próprios donos do solo e conviver com isso e buscar cada dia essa convivência que melhore a condição de vida dessas pessoas. Bem, ultimamente, numa emissora de rádio, a própria infraestrutura recebeu uma crítica a respeito da acessibilidade. Mas foi feito asfalto, mas as calçadas são irregulares. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, a gente nota que quem está fora do Poder Executivo fica fácil para fazer críticas olhando pontualmente. Se olhasse o todo das soluções, não faria certas críticas. Pelo seguinte, as construções, elas não são executadas ao mesmo tempo. Que, embora exista legislações, a legislação, por exemplo, da calçadas, Lei das Calçadas, é uma lei de 2010. Quantas calçadas foram executadas antes de 2010? E ainda hoje, a nossa cidade grande, nós não temos acesso a todas as construções que estão em curso ao mesmo tempo. Alguma calçada sai sem a nossa verificação, sem o nosso ateste. E quantas calçadas são feitas em bairros cuja declividade é próxima de 30%, que é a declividade que está autorizada pelo nosso PDDU. Em uma declividade de 30%, um lote contestada de 10 metros provoca um desnível de 3 metros. Como é que se compõe calçada numa declividade dessa, que a cada 10 metros se provoca um desnível de 3 metros? Aí, se a emissora de rádio tiver realmente a tecnologia para produzir as cadeiras voadoras, o município aceita já a doação de algumas delas, porque para essas áreas certamente serão precisas as cadeiras voadoras. Outra coisa interessante também diz respeito a tudo que é construído em termos de asfalto, de pavimentação, e em seguida, às vezes até no dia seguinte, obras da Embasa prejudicam esse asfalto
e, às vezes, a reposição não vem a contento. É uma verdade, e eu acho que a gente não poderia nem entrar no mérito das dificuldades que a própria Embasa tem de administrar as suas contratadas que vêm de fora. Mas o fato é que nós temos uma novidade auspiciosa para a cidade de Barreiras. Há alguns meses nós iniciamos uma conversa com a Embasa e a Prefeitura de Barreiras, a Secretaria de Infraestrutura, desenvolveu uma planilha de custos que hoje está aprovada. É um contrato. A Prefeitura de Barreiras tem um contrato com a Embasa, já assinado pelo nosso prefeito e pelo presidente da Embasa, para, após a licitação de uma empresa pelo município de Barreiras, para fazer esses trabalhos, após o corte da Embasa, eles fazem a ligação de água ou de esgoto, e aquele sulco que ficou aberto passará a obrigação de uma empresa contratada pela Prefeitura, contratada e fiscalizada pela Prefeitura Municipal de Barreiras, tá? Paga a essa contratada da Prefeitura e, ao final de 30 dias, leva a conta para a Embasa repor os cofres municipais. Na questão das bocas de lobo, a mesma coisa. Olha, as bocas de lobo, eu acho que deve continuar com a obrigação da Prefeitura. Nós temos de ter um olhar até mais cuidadoso, embora, quando eu falo mais cuidadoso, parece que nós estamos na condição de relapsos. Não é verdade absoluta. Nós temos falta de cuidado também dos transeuntes. Caminhões ainda circulando, caminhões de tudo quanto é porte, bitrem circulando dentro da cidade ainda. Toda curva é motivo para pegar uma boca de lobo, romper primeiro a tampa de concreto e depois começar a moer também suas paredes. Isso ocorre na cidade inteira. Por quê? Porque nós não temos ainda aquela como fazer. Olha, você não entra aqui. Você deixa a sua carreta no posto de abastecimento ou em algum lugar que terá que ser criado para instalar essas carretas, e o motorista entra para a sua cidade com o seu carro, com a sua bicicleta, ou a pé, ou alguém vai buscá-lo. Porque não dá, porque nós temos condição até dessas carretas carregadas. E os nossos asfaltos não são os asfaltos urbanos, principalmente aqueles construídos após a ocupação daquela rua, após a instalação de casas, de calçados e tal. A limitação de compactação é muito pequena. Então, não gera a qualidade que dê suporte de cargas dessa magnitude. Muito bem. Ultimamente foi uma determinação até da Prefeitura com relação a lotes de determinado tamanho que estavam divididos, né? As pessoas compravam um lote e transformavam em 4 para construir casa, dessa coisa. Isso gerou ruas muito feias, né? Muito estreitas, sem possibilidade de estacionamento, e a Prefeitura já determinou que não se pode mais desmembrar os lotes de determinado tamanho. Como o senhor vê isso? Olha, eu vejo com a admiração que a gente tem que ter por esse gestor, que olha a nossa cidade em todas as direções. Era uma queixa geral, a gente sabe que tinha e que tem um grande segmento de grande importância para o município, que são os construtores, corretores de imóveis, mas a cidade tornaria uma coisa insustentável, porque nós tínhamos um lote, por exemplo, de 12 por 30, colocando 6 unidades de 5 metros, contando com parede e tudo. Quer dizer, tinha realmente, ou tem, na verdade,
bairros que estavam virando realmente só esse tipo de edificação. Ruas inteiras que você não poderia parar, porque ou para numa praça ou para num local que já está escrito garagem, sujeito a guincho, tá? E a gente sabe realmente que é alguma coisa de 5 metros de testada, por 30, 5 vezes 3, 15, 150. É uma área boa, dá uma edificação boa. Só que limita realmente a circulação de pessoas. E quando as ruas são curtas, são estreitas, aliás, praticamente é impossível até a entrada dessa pessoa, a circulação para a entrada para essas garagens. De forma que foi muito providencial a medida tomada pela Prefeitura, que não extinguiu o desdobro, apenas limitou realmente esse absurdo, que na verdade procura esse procedimento. Em outras cidades do Brasil você não achava. Isso aqui está muito restrito a Barreiras de Luiz Eduardo. Procura, vá em outras cidades da nossa região, você não acha. Tá certo? Muito bem. Com relação a isso, está se seguindo o plano diretor já de administrações passadas? Sim, e ele foi revisto agora em 2019. Na administração pública, tudo tem que ser escrito, tudo tem que ser muito cuidadoso, tudo tem que ter papel. A modernidade dos serviços online, existe uma certa faixa de tolerância, mas, a rigor, tem que ter papel. Porque nós estamos num país que, nos últimos anos, foi desgraçado pela desonestidade. Então, a honestidade ainda é uma novidade nova. Embora as pessoas, não é novidade que existam pessoas honestas. É o procedimento da honestidade que já é como se fosse uma reinvenção. Porque o certo, o normal já era ser desonesto. E nós estamos numa administração que a gente busca, a administração geral da cidade, com o cuidado de não cometer um deslize moral, por menor que seja. Seu João, numa próxima oportunidade, a gente conversa mais. Possivelmente a sua busca é das soluções. Essas soluções nem sempre agradam a todo mundo, mas a vida é assim. Veja, não dá para atender todos ao mesmo tempo. Veja, não é só, por exemplo, o exemplo de uma rua que não tenha pavimentação. Uma rua que tenha, por exemplo, 30 anos de ocupação. Que nós temos uma quantidade enorme. Nós temos de 100 até 150 anos, mas eu vou pegar uma mais nova, mais 30. Já dá para ver que 30 não tinha legislação, não tinha também os cuidados da administração pública cuidando daqueles setores. A falta de referência de nível, por exemplo, da cidade, é um fator que leva as pessoas a construírem ao seu belo prazer, ou levou no passado. Até nesse passado de 30 anos, não tinha ninguém nem que aconselhasse. Aquele que estivesse fazendo a calçada com 80 centímetros de altura, disse, rapaz, está demais. Quando vier algum benefício aqui, se o vizinho fizer com 20, vai ter uma disparidade tão grande que uma calçada não acessa a outra. Daí vem a danada da acessibilidade. Essa falta de referência de nível, essa liberdade que as pessoas tiveram para fazer, da forma que tinham vontade, e não ter um agente público com conhecimento mínimo de futuro, das necessidades de futuro, disso que não é novidade hoje, mas a acessibilidade é alguma coisa que se tem cobrado com mais eficácia ou mais insistência nos últimos tempos. E é uma necessidade premente, porque nós que temos hoje a nossa saúde perfeita, o nosso físico integral, nós somos cadeirantes potenciais. Pois bem, essa é a Central São Francisco de Comunicação e a entrevista foi com o secretário de Infraestrutura, o engenheiro João Sateles. Muito obrigado.